Olá, queridos, tudo bem? Parabéns para você, parabéns pela sua perseverança. Você já está aqui comigo no terceiro vídeo da série O Medo Tem Medo, e eu quero pedir para você compartilhar aí nos comentários dos vídeos como tem sido para você essa experiência e o que você tem aprendido, porque a sua experiência vai abençoar a vida de muitas outras pessoas. Eu quero falar hoje com você sobre pensamentos, o medo de nós questionarmos os nossos próprios pensamentos. Tem uma fala do filósofo Mário Sérgio Cortella que diz: na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. É a fala de Mário Sérgio Cortella. Por quê? Ele diz que as raízes, elas trazem alimento. Agora, âncoras, elas imobilizam a vida de uma pessoa. Eu quero te perguntar neste vídeo, você tem nutrido pensamentos que são raízes ou você tem nutrido pensamentos que são âncoras? E é importante nós analisarmos isso. Por quê? Porque o pensamento é a ignição da nossa existência. Descartes registrou uma frase muito conhecida que diz: penso, logo existo. Mas a própria palavra de Deus, o Criador dos céus e a terra, ele nos registrou na sua palavra a seguinte frase, a seguinte verdade: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de guerra. Olha, o Criador, quando olha para a minha vida, o Criador, quando olha para a sua vida, o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz. Mas por que muitas pessoas, elas, ao olharem para a sua própria vida, ao questionar os seus próprios pensamentos, elas não reconhecem pensamentos que canalizam isso que Deus disse na sua palavra ao nosso respeito e ao seu respeito? O que tem norteado a sua vida são pensamentos raízes ou pensamentos de âncoras. Por que isso é importante? Porque quando você começa a questionar os seus próprios pensamentos, surge a oportunidade de você renová-los. Surge a oportunidade de você criar novas alternativas. Surge a oportunidade de você gerar mudanças. Olha, Deus quer que as coisas mudem, Deus quer que a sua vida mude, Deus quer que as coisas ao seu redor se tornem melhores dia após dia. Eu estava pensando em Gênesis, quando o próprio Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. E disse Deus, sempre as coisas que Deus ia criando era e disse Deus, tudo aquilo que Deus criou foi por meio do seu poder, debaixo da declaração. E disse Deus, quando chegou o homem, a palavra do Senhor diz que Ele diz: façamos o homem. Sabe, olha, se Deus disse, se Deus declarou, algo antes passou pela sua mente. Algo antes norteou os pensamentos de Deus. E eu quero te perguntar, você tem vivido os pensamentos de Deus? Você tem vivido diante dos propósitos do Senhor para a sua vida? Ou você tem vivido uma vida norteada por pensamentos de medo, por pensamentos de insegurança? A primeira coisa que você precisa compreender é que você é hoje fruto de quem você atraiu para si. Nós somos pessoas que atraímos ou coisas boas ou nós atraímos coisas ruins. Eu estava falando com a minha sobrinha ontem, uma conversa boa que nós tivemos sobre a questão das pessoas que nós escolhemos, que vão rodear a nossa vida. Normalmente as pessoas têm dito que nós somos resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Eu estava conversando com ela a importância de nós fazermos as escolhas de quais são as amizades que nós vamos permitir rodear a nossa vida. Quais são os conteúdos que nós vamos permitir nortear a nossa mente. Por quê? Porque aquilo que você é hoje, você é fruto daquilo que você permitiu alcançar você. Entenda o seguinte: o controle da sua vida está nas suas mãos. O controle de fazer as escolhas está nas suas mãos. O controle de tomar as decisões, de dizer sim e de dizer não, está nas suas mãos. Há alguns anos atrás eu assisti um vídeo, está liberado aí no YouTube, se eu não me engano o título é Clique. Você tem a oportunidade, naquele vídeo ensina o seguinte, um princípio: o controle está nas suas mãos. Você pode acelerar algo na sua vida ou você pode querer pular.
E aquele vídeo mostra quantas vezes as pessoas tentam pular momentos tão críticos, momentos tão importantes, momentos de questionar a si próprio. Elas deveriam enfrentar, elas passam, elas tentam esquecer aquilo, tentam abortar aquilo, mas a realidade é que elas deixam de crescer, porque ao invés delas enfrentarem e gerar frutos novos, gerar coisas novas, elas se sentem com medo de enfrentar. E o que elas fazem? Elas abortam, elas bloqueiam, elas pagam o valor que for preciso para não viver aquela experiência, elas vivem se sabotando. Olha que coisa preciosa. Existe um poder nos seus pensamentos, mas você não sabe gerenciá-los. Muitas pessoas sofrem porque elas desconhecem o poder dos seus pensamentos. Elas conhecem o poder de gerenciar esses pensamentos. Queridos, Deus deu a você o privilégio de comandar os seus pensamentos, de dirigir o que você pensa, de dirigir a sua vida, de direcionar a sua vida para aquilo que você vai fazer amanhã. Sua mente trabalha de acordo com a sua vontade. Você sabia disso? A sua mente trabalha de forma com que ela foi direcionada a agir. E eu estava pensando, por que às vezes a gente tem medo de questionar? Por que a gente tem medo de fazer perguntas? Por que na escola muitas pessoas tinham medo de levantar o dedo e fazer a pergunta de um professor ao professor? Muitas das vezes, porque enquanto nós éramos crianças, as pessoas, ou colegas, ou até os nossos pais, aquelas pessoas que eram referenciais para a nossa vida, falavam para a gente, fica quieto, cala a boca. E aquilo foi aprisionando a nossa vida, aquilo foi travando a nossa vida, a gente foi absorvendo algo que dizia o seguinte, o que você tem para perguntar, ou o que você tem a falar, não é importante. E aí começou a pesar na nossa vida aquilo que as pessoas diziam para nós, aquilo que as pessoas achavam sobre a nossa vida, aquilo que as pessoas tentavam formatar sobre quem era você e sobre como você deveria agir. Sabe de uma coisa? Você pode mudar a sua vida mudando a forma de você pensar. Pense, inclusive, acerca dos seus próprios pensamentos. Se analise, se olhe no espelho, se questione, por que eu tenho pensado isso sobre mim? Por que eu tenho pensado desta forma no meu casamento? Olha, nessa pandemia, quantos atores, quantas pessoas muito bem, cantores, muito bem renomados, estão se divorciando. E aí a desculpa mais usada por eles é desgastes no casamento. Qual a mensagem que eles estão passando para o mundo com essa atitude? Olha, se você tem um problema, se você tem um desgaste no seu casamento, deixe o seu cônjuge, deixe o seu marido, deixe a sua esposa. Elas sempre estão fugindo de confrontar a si mesmo e de resolver um problema. É mais fácil você deixar um problema do que você enfrentar a vida deles. E esse pensamento já foi inserido na história da humanidade. E as pessoas, elas sempre estão fugindo. Por quê? Porque elas têm medo de pensar, elas têm medo de questionar os seus próprio pensamento. E todo ser que pensa sabe de uma coisa, ele não é alienado. As pessoas que decidem pensar, elas não se tornam pessoas alienadas. E quando você utiliza a sua imaginação, você começa a fabricar a sua própria existência. Olha, nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Mas a sua vida, ela pode ser muito maior. Você pode viver experiências ainda muito maiores do que os seus pais viveram, do que os seus parentes, do que os seus amigos, do que aquelas pessoas próximas viveram perto de você, viveram ao seu lado, viveram na sua infância. Você pode ir muito mais além, porque à medida que você compreende sua forma de pensar e o impacto direto que isso gera em sua vida, você naturalmente começará a experimentar uma vida de transformação. O processo de transformação, ele começa quando você questiona os seus próprios pensamentos. E eu gostaria que você listasse aí pelo menos 3 pensamentos que têm norteado a tua mente. Quais são os 3 principais pensamentos que têm norteado a sua vida sobre o seu hoje,
sobre o seu futuro e sobre o seu passado. Quais desses três pensamentos têm pesado mais? Na maioria das vezes as pessoas ficam mais presas ao seu passado. Segunda coisa que gera mais peso na vida das pessoas e que tomam mais tempo é pensar no futuro e elas deixam de viver o hoje. E você, nessa série de vídeos, O Medo Tem Medo, hoje você está sendo convidado a olhar para si e a questionar os seus pensamentos. E eu quero novamente reforçar essas três perguntas. Você tem pensado mais sobre o passado, pensado mais sobre o futuro, ou você tem analisado que se você mudar hoje, o seu futuro já está sendo canalizado para um processo de transformação. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo vídeo.